E aqui sobre a questão que a gente vai iniciar falando da carreira, acho que é importante destacar. A database, ela não foi porque a gente tem lido bastante sobre isso, né, nas redes sociais. Ah, pena que foi só para educação. Não, não foi. Vale destacar que a gente vai falar agora os professores, mas foram 118 categorias que foram diretamente impactadas com essa negociação. Então, quero aproveitar o início do programa para poder fazer esse destaque que eu entendo que é importante a gente, né, trazer aí, reforçar com os trabalhadores para não entrar no senso comum de que foi apenas a educação, Uhum. certo? E aqui a gente está falando de uma questão de carreira, uma questão que tem uma legislação nacional, que é a LDB, tem a questão do piso nacional do magistério, que os municípios, de forma geral, estados e municípios, têm aplicado de uma forma inadequada. Assim como a questão dos ACS e ACEs, que faz com o complemento. Isso significa dizer que quando vem um aumento, ele vai dar só no início da carreira, é o piso, é apenas no início de carreira. Os demais profissionais em carreira, eles não têm nenhum tipo de reajuste, e quem está no início de carreira está chegando muito rápido, próximo a quem já apresentou pós-graduação, que às vezes tem mestrado e até doutorado, a depender, né, dos tempos em que o servidor fez, de como era o salário base em época, enfim, achatando essa carreira. Por isso que esse ponto aqui ele é importante. Ele não resolve a questão da tabela, mas ele inicia uma descompactação, né. Então ele está dizendo para o servidor que é de carreira, que ganha acima do piso de 5.130, que ele vai ter um reajuste real em 2027 de 6%. "Ah, Geice, é pouco". Sim, é pouco, mas desde que foi implementado o piso nacional do magistério, o município de Blumenau sempre esteve acima, então a gente não tinha esse problema com a carreira. Uhum. Pós-pandemia que nós tivemos essa demanda, né, porque ficou parado o reajuste por um tempo, depois se aumentou com uma porcentagem grande e os municípios e os estados não botaram na tabela. E aí a gente começa a discutir e garante o piso com o complemento. E todos aqueles trabalhadores de carreira não tiveram esse reconhecimento. Então, por isso que esse ponto é importante, né? Vai faltar ainda, obviamente, para organizar a tabela e a gente continua buscando isso aí com o governo também do município, enfim, e pautando a necessidade de finalizar essa descompactação de tabela. O que é importante destacar, a partir da folha de fevereiro de 2027, os trabalhadores aí que estão principalmente acima da quinta faixa da carreira do magistério vão ter reajuste salarial. Esse é o fato, vão ter, em decorrência da gente tentar, nessa busca que a gente está tendo de botar o piso na tabela salarial, né? Vamos à frente, então. As coordenadoras pedagógicas vão ter um reenquadramento salarial de 33% a partir da folha de fevereiro de 2027 também. E o que aqui é importante destacar, Geice e Alessandra, é a luta dos coordenadores e das coordenadoras de um erro que foi feito lá em 2007, Sim, né? são 20 anos, né, de briga para que a gente conseguisse avançar com a questão desse reenquadramento, que é muito importante. E aqui, aproveitar que a gente está fazendo esse remember e destacar, né, perguntas recorrentes. Ah, a questão da HP, né? Vale recordar que a HP, ela não tem legislação nacional nenhuma, né? O coordenador, no cerne da sua função, na descrição da sua atribuição, ele não tem relação direta com o aluno, para ter a hora atividade, que é a nossa hora planejamento de quem está em sala de aula, com contato direto com a criança, né, ele está fora de sala de aula. Óbvio que a gente pode discutir sobre toda a parte burocrática, as demandas, isso é super válido, mas aqui a gente tem que fazer um recorte de legislação. E aí o município fez, em algum momento que estava se avançando com o debate, a categoria estava mobilizada para a questão do reenquadramento, o município apresenta uma proposta da HP, para ser um cala a boca, tipo: "Olha, peguem isso que é o que tem". Uhum. Só que qual que é o problema da HP? Uma, que ela não é salário, ela não tá na carreira. 2, tu ficou doente, a partir do teu 15º dia de atestado, tu perdeu essa HP. Esse dinheiro não, esse valor dessa gratificação pela HP, ela não é considerada. Então, por isso a importância de trazer esse valor remuneratório para a carreira. Porque a partir do momento que tá ali na sua tabela, não vai ser tirado de você. Isso vai ser colocado para sua aposentadoria, isso vai ser considerado para o seu 1 terço de férias, isso vai ser considerado para sua licença prêmio, isso vai ser considerado para todos os benefícios que você tem enquanto servidor. Então, acho que é importante destacar isso também, Júlio, já que a gente está nessa troca, para que as pessoas não entendam que não tem a informação, Uhum. né? A questão da HP, ela era uma legislação municipal,
único e exclusivamente só o Blumenau tinha por esse contexto de querer dar uma resposta em forma de gratificação e que agora a gente consegue levar para a carreira, que isso aqui vai estar garantido para a vida funcional de cada um e de cada uma. Então, é um ponto muito importante, era uma luta histórica desta categoria e que agora a gente consegue avançar nessa database de 26. Eu queria até chamar atenção sobre isso que Uhum, a gente está falando. A gente tem um programa anterior gravado pela Sandra Pinheiro, que tem uhum, lugar de fala, Uhum. né? Viveu historicamente esse processo, né, das coordenadoras pedagógicas, orientadoras educacionais. Então, eu recomendo, né, que as pessoas assistam esse programa para compreender até. Porque vão dizer, mas é uma categoria que foi privilegiada. Não. É uma correção de uma injustiça histórica que aconteceu com essa categoria. Então, eu recomendo assistir esse programa com a fala da Sandra, né, que hoje está aposentada, mas que viveu e fez essa luta também junto com o sindicato, e para poder entender o porquê esse momento agora, Para né? quem não desconhece, hoje os coordenadores pedagógicos estão enquadrados na mesma faixa dos professores. Uhum, É a mesma carreira que o professor tem, os coordenadores pedagógicos também têm. E agora vai ser então descolado dos professores, dando aí a importância e as características que o coordenador pedagógico tem pela demanda de trabalho que assumiu, como foi falado desde 2007, quando se mudou o plano de uhum, carreira uhum, e juntou o trabalho de três funções. É uhum. isso, né? Sim, São três. sim, três Uhum, funções orientador, coordenador e supervisor. e uhum. então, por isso que está sendo feito isso, e é uma conquista muito importante dos trabalhadores que aconteceu nessa database. Vamos em frente, então. Agora sim, nós vamos falar aí das demais categorias que também terão reajuste na tabela salarial, e nós estamos falando aqui reajuste de 6% para todos os cargos das categorias C3, D4, E5, F6, G7, H8 e I9, inclusive os cargos que são similares e estão em EQV. O que é o EQV? Aqueles que saíram já estão em vias de extinção, né? E as autarquias também. Então, se você faz parte de alguma dessas categorias, você terá o reajuste de 6%, que é. Agora aqui a tabela ficou, mas enfim, tem uma- um calendário Sim. Uhum. aí que vai acontecer também no ano que vem, nessas categorias com reajuste acima da tabela, que também é, sem sombra de dúvida, um grande destaque aí da luta dos trabalhadores É, desse ano. aqui entra, né, ali os agentes Uhum. administrativos, né, entre os motoristas, Educador entra educador social. social, biólogo, entra os educadores, os pedagogos que estão em outras secretarias. Estou tentando puxar na memória Guarda-parque, mecânico, mecânico. Uhum, guarda-parque, zeladoria, uhum. né, agente de De vigilância. vigilância, Uhum. área azul. Então, vários trabalhadores que são de todas essas categorias que vão ter esse impacto direto, que são as 118 categorias que a gente mencionou no início, né? Mas queria fazer esses destaques de algumas que me veio na lembrança aqui. Muito importante.